E então, no meio do confronto, Satoru Gojo retorna e libera o vazio roxo mais poderoso da sua vida. Mas espera lá, o Sukuna sacrifica o seu cabelo em troca de quebrar o seu limitador e ficar invencível. O mais engraçado é que tem uma parte da fandom que realmente acha que é assim que as coisas estão acontecendo em Jujutsu Kaisen. Sem sombra de dúvida, os pactos ou então votos de ligação são uma questão que vem levantando várias polêmicas na comunidade de Jujutsu, mas será mesmo que tá rolando tanto furo de roteiro que nem tá todo mundo dizendo? Fica aqui porque a gente vai analisar todos os pactos vinculativos que o Sukuna usou e analisar o que ele ganhou, o que ele perdeu e o que tem de errado nisso. Mas em primeiro lugar, para ninguém se perder aqui nesse vídeo, bora entender o que são os pactos ou então os votos de ligação. Primeiro, tem alguma diferença? Não, são só formas diferentes de falar da mesma coisa, então bora chamar eles de pactos. E o que em nome daquele gato Kaori e o GG Akutami são esses pactos de ligação? Bem simples, na verdade. Pactos de ligação são acordos feitos usando Jujutsu, usando energia amaldiçoada. E a presença da energia amaldiçoada dá efeitos especiais para isso. Esses pactos podem ser feitos consigo mesmo ou com os outros. E se você estiver pensando que isso parece muito com os contratos de Nen de Hunter x Hunter, você acertou. Muito provavelmente veio daí. Como eu falei, de forma geral, existem dois tipos de pactos que um feiticeiro pode fazer, mas eles não são muito diferentes. Se um feiticeiro faz um pacto consigo mesmo, ele vai entregar alguma coisa em troca de receber alguma coisa. Por exemplo, um feiticeiro faz um pacto que ele vai usar sua técnica só mais uma vez no dia e depois só vai usar amanhã em troca de esse próximo uso ter o dobro do poder. Bem simples. E de acordo com Kenjaku, se um feiticeiro quebra um pacto consigo mesmo, ele só vai perder o que ele ganhou. Lembrando que, obviamente, tem que existir uma proporcionalidade entre o que o feiticeiro está entregando e o que ele vai receber. Como o Sukuna fala pro Itadori, se você tenta pegar mais do que você merece, você vai ser punido. E o outro tipo de pacto é o pacto que você faz com outra pessoa. Você entrega algo e recebe algo. Por exemplo, eu estou aqui apresentando para você esse vídeo sobre todos os pactos do Sukuna e em troca disso você vai se inscrever no canal e deixar aquele like. E aí, de acordo com as regras do Jujutsu, nós seremos obrigados a seguir isso. E uma diferença importante é que, segundo Kenjaku, para esse tipo de pacto a penalidade é incerta, ou seja, não há conhecimento de qual tipo de catástrofe vai cair sobre você. Mas beleza, agora que a gente já entendeu o que são os pactos, como que eles funcionam e quais são as diferenças entre esses dois tipos principais, bora olhar todos os pactos que o Sukuna fez ao longo da série. Em primeiro lugar, o pacto dele com Itadori, que é justamente onde a gente tem pela primeira vez a explicação sobre como funcionam os pactos de ligação. E esse pacto é bem simples, o Sukuna prometeu que iria reviver o Itadori. Em troca, caso ele falasse uma palavra mágica, por assim dizer, o Itadori teria que entregar o controle do corpo para ele por 1 minuto, e o Itadori iria esquecer daquele pacto. Mas como o Itadori não estava confiando no Sukuna, obviamente o Sukuna colocou mais uma condição, onde durante aquele tempo ele não poderia machucar nem matar ninguém. E esse aqui é um pacto que muitas pessoas insistem em dizer que o Sukuna quebrou, porém, quando a gente para analisar, ele não machucou e nem matou ninguém. Quando o Sukuna faz o Itadori se submeter e toma o controle do corpo dele, logo ele desmaia a Anjo. Porém, o Sukuna não fez isso batendo nela, nem machucando ela ou algo do gênero, ele desmaia ela de uma forma pacífica, por assim dizer. Nessa mesma cena, o Sukuna cita essa condição de que ele não pode machucar e nem matar ninguém. O Sukuna arranca o dedo do Itadori, porém, como o próprio Sukuna fala, o Itadori teria sido otário nas palavras dele, porque ele não se incluiu no pacto quando falou que o Sukuna não poderia machucar ninguém. E o Sukuna segurou a boca do Megumi para colocar o dedo do Sukuna nele, porém, também não machucou ele. Então, a única pessoa que o Sukuna realmente machucou foi o Itadori. Caso mais pra frente a gente vai ver um plot de que esse pacto foi quebrado, alguma coisa assim, vai ser apenas sobre o dedo do Itadori. Mas muito dificilmente isso vai acontecer. O Sukuna não quebrou o pacto. Tanto na hora de desmaiar Anjo, quanto na hora de mobilizar o Megumi, o Sukuna não danificou o corpo de nenhum deles e eles não morreram. Então, literalmente, não dá pra dizer que o Sukuna machucou nenhum deles. Agora, já passando pro próximo tópico, eu vou generalizar como pactos que envolvem alterações nos domínios. Porque toda vez durante a luta do Sukuna e o Gojo, que eles ficavam trocando aquelas alterações dos domínios, era por meio de pacto. E não, eles não foram quebrados simplesmente porque se algum deles fosse quebrado, o Sukuna não teria conseguido fazer aquilo. Lembra? Ele perderia a vantagem. Então, por exemplo, quando o Gojo fez a barreira minúscula, o Sukuna diminuiu o alcance que a expansão dele alcançava em troca de fortalecer os cortes. E quando o Gojo inverteu as especificações da barreira dele, deixando o lado de fora mais resistente, o Sukuna se encostou nele para não ser afetado pelo vazio imensurável, então desativou seu acerto garantido no lado de dentro da barreira para fortalecer do lado de fora. Ambos são pactos de ligação. Nota que o Sukuna desistiu de algo em troca de ganhar algo. Além disso, a expansão de barreira aberta do Sukuna
envolve um pacto, já que é dito pra gente que ao deixar a saída liberada, por assim dizer, permitindo uma rota de fuga para os outros, o Sukuna também realiza um pacto que expande o alcance da expansão dele. Novamente, não foi quebrado o pacto, ele deixou a rota de fuga. E falando em fuga, bora falar do Kamino, né, que é a fornalha do Sukuna, ou fogão. A sua flecha de fogo também possui impacto, já que foi explicado no mangá que esse ataque, apesar de muito poderoso, não tem uma velocidade proporcional ao seu poder ofensivo, e também tem uma área efetiva pequena, e isso atrapalhava o Sukuna. Para compensar, ele realizou um pacto onde ele não pode usar sua fornalha contra múltiplos oponentes, a não ser que ele esteja dentro de uma expansão de domínio, ou seja, ele pode usar contra um oponente só em qualquer situação, mas se forem vários oponentes, ele só pode usar dentro do domínio. E em troca disso, dentro do domínio do Sukuna, acontece aquela situação que a gente viu. Os cortes dele deixam as coisas que foram transformadas em poeira com uma energia amaldiçoada explosiva, e assim quando o Sukuna lança a sua fornalha, a sua flecha de fogo, essas coisas que ficaram com energia amaldiçoada explosiva acabam agindo como combustível para gerar uma outra explosão. Agora falando do que provavelmente é o pacto mais polêmico dessa lista, o Pacto do Corte do Mundo. E basicamente, originalmente, para lançar ou desmantelar com a extensão do alvo da técnica, ou seja, o Corte do Mundo, o Sukuna só precisava realizar o selo de mão da sua expansão de domínio, e aí ele poderia lançar o Corte do Mundo na direção que ele quisesse. Só que no final da sua luta contra o Satoru Gojo, após ser pego no roxo e restrito, o Sukuna estava sem um dos seus braços, ou seja, ele não conseguiria realizar o selo, não conseguiria lançar o Corte do Mundo. Para conseguir usar a técnica e cortar o Satoru Gojo mesmo sem uma das mãos, o Sukuna utilizou um pacto, onde todos os seus usos futuros do Corte do Mundo teriam mais condições em troca de daquele momento ele lançar um corte sem condições. Dessa forma, naquele momento, o Sukuna simplesmente quis e disparou o Corte do Mundo no Gojo sem ter que fazer nenhum gesto nem nada, e em troca disso, em todos os usos futuros para usar o Corte do Mundo, o Sukuna tem que fazer o selo de mão da expansão, ele tem que entoar os encantamentos, ele tem que apontar com a mão para onde ele vai disparar o corte, o que torna muito mais complexo e nerfa o uso dele dessa técnica. E sim, galera, o Sukuna cumpre as condições. Todas as vezes que ele usou o Corte do Mundo, ele entoou os encantamentos, ele fez o selo de mão e ele apontou na direção que ele ia lançar o corte. O Sukuna já recebeu o benefício desse pacto, então não tem como ele desfazer agora. Muitas pessoas ficam na dúvida de como que o Sukuna teria feito isso naquela situação na luta dentro do domínio do Yuta. É justo ter essa dúvida porque isso aconteceu em off-screen, mas não, o Sukuna não quebrou o pacto ali. Se a gente notar, ele tinha cortado o Arika também, que estava segurando os braços dele, e não foi usando o Corte do Mundo, porque o Sukuna tem que apontar na direção para lançar o Corte do Mundo, e ele tinha apontado para o Yuta, ou seja, naquele momento em que o Itadori estava conversando com o Megumi na alma dele, por assim dizer, o Sukuna usou seus cortes normais para se soltar, e aí a gente ouviu, ou no caso leu, ele entoando os encantamentos, e ele fez os gestos em off, mas não, ele não quebrou o pacto. E o mais recente foi o pacto para fazer aquele santuário malevolente defeituoso, por assim dizer. E esse pacto foi o seguinte: o Sukuna mudou o selo de mão da expansão de domínio dele, ele usou técnicas de barreira e a técnica amaldiçoada com outras partes do cérebro que não estavam danificadas pelo vazio imensurável, para assim conseguir expandir o seu domínio. Na prática, quais são as consequências disso? Usar essas outras partes do cérebro traz para o Sukuna condições imprevisíveis. Basicamente, isso significa que existe risco ao usar a expansão de domínio. E sim, isso daqui é puramente plot, porque é um risco que o Akutami pode simplesmente falar, beleza, tinha o risco, mas não aconteceu nada com ele, mas ainda assim tá dentro do pacto. Mas basicamente essa imprevisibilidade e esses riscos são o preço por usar outras coisas para poder usar a expansão de domínio dele. E essa expansão de domínio tinha a liberação de energia e o alcance da expansão original dele, porém ela tem uma limitação de tempo de 99 segundos. Para ter liberação de energia e o alcance da expansão normal, ele coloca um limite de tempo que não haveria. Isso também foi seguido, foi assim que o Itadori conseguiu sobreviver. E a gente até pode conferir que essa questão da limitação de tempo foi um dos preços que o Sukuna pagou, porque na sua luta contra o Yuta, por ter reduzido o alcance da sua expansão de domínio, o Sukuna aumentou o tempo limite que ele tinha. Ou seja, existia uma relação entre esses fatores e não, o Sukuna não quebrou nenhum pacto. Como a gente viu aqui, ele cumpriu tudo o que foi dito. Em todas essas situações, o Sukuna cumpriu o que prometeu no caso do Itadori, ou então manteve as restrições que ele tinha colocado, no caso das técnicas dele.
dele. Então não, por mais que muita gente esteja super empolgada por aí, dizendo que o roteiro de Jujutsu Kaisen tá cheio de furo, parecendo uma peneira, que toda hora o Sukuna usa pacto, que nem são tantos na verdade, quando a gente olha aqui são poucos, mais do que os outros personagens, mas ainda são poucos, e que todos os pactos do Sukuna estariam errados e que não tem proporção e que ele tá descumprindo todos eles. Não, a gente viu aqui. No caso do Corte do Mundo, o Sukuna pagou um preço até bem alto para conseguir liberar aquele ataque naquele momento. Então sim, ele pagou um preço para cada pacto que ele usou. E ele não descumpriu com nenhum deles. Pelo menos, não até agora. E claro, se você quiser saber se ele vai descumprir ou então fazer novos pactos nos próximos capítulos de Jujutsu Kaisen, já se inscreve aqui no canal porque eu vou trazer vídeos sobre cada um desses capítulos que forem sair. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários para eu saber. Compartilha ele com mais alguém que também gosta de Jujutsu Kaisen. Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo na próxima.